Você sabia que a atividade física pode melhorar a sua memória? Hoje nós vamos conversar com o Márcio, profissional da educação física, o Thiago, nutricionista e também profissional da educação física, e o Dr. Ricardo, dermatologista e infectologista. Então, se a gente fizer muita atividade física, Márcio, a gente pode ficar com a memória espetacular? Como que é isso? Como que funciona? Boa noite, Renata. Boa noite, doutor Ricardo. Boa noite, Thiago. Primeiramente, agradecer vocês pelo convite e parabenizá-los pela iniciativa do projeto. Eu acho que tem muito a acrescentar aí em todas as áreas. Hoje nós estamos aqui dentro da clínica Renato Fontane, onde nós trabalhamos com diversas áreas, e cada uma contribui com a outra. Essa sua pergunta ela é interessante, porque hoje nós trabalhamos com um público muito específico da terceira idade, muito expressivo da terceira idade. E, querendo ou não, existem algumas patologias, e dentre elas o Alzheimer, que representa hoje 60% a 70% das demências, e afeta principalmente a questão da memória e também uma outra área que é a capacidade de discernimento. E o exercício físico, ele ajuda, ele auxilia na melhora aí da memória, principalmente a partir do momento que o esforço ele promove uma maior liberação de alguns hormônios, principalmente a irisina, que vai ajudar na formação dessa sinapse, e também a produção de uma proteína, que é conhecida como proteína trabalhadora, que é a nitrina, que também ajuda e conecta nos neurônios ativos e ajuda aí as capacidades. E hoje está uma queixa geral, Ricardo, das pessoas reclamarem que vai falar uma coisa, esqueci, não consigo lembrar do que eu ia falar. É Sim. Uma coisa que às vezes está até incomodando. A partir do momento que a sociedade nossa foi envelhecendo um pouco, Renata, essas doenças degenerativas elas foram aumentando, na verdade, na população. Então, isso que o Márcio falou é verdade. O Alzheimer ele é uma realidade. E não só o Alzheimer, mas as outras demências também. E acaba que esse processo demencial ele é muito evidenciado pela perda da memória, mas não só a memória, você tem várias outras coisas que vão sendo associadas. A perda cognitiva, a perda do reconhecimento, ela é muito grande, Márcio? Corretamente. E acaba que a pessoa vai perdendo até um pouco de autonomia ao longo prazo. Então, a atividade física, nesse sentido, ela tem os dois benefícios, assim, tem o benefício da memória propriamente dita, em especial essas publicações mais novas têm mostrado isso, Márcio? Assim, corretamente. Da memória, de cognição mesmo, de memória. E tem a questão também associada à própria mobilidade, independência da pessoa, que a atividade física também contribui muito com isso. E assim, qual que é o melhor tipo de atividade física para fazer? A gente melhor correr, é melhor pegar peso? Como que é, Thiago? O que é melhor para quem está em casa, quer melhorar a memória? Quando a gente pensa no exercício em si, para a melhoria da questão cognitiva, é bom sempre a gente estar associando uma atividade aeróbica com uma atividade de força. Se a gente pegar, por exemplo, os principais estudos sobre a irisina, a gente vai perceber uma maior produção dessa proteína quando a gente faz uma atividade de força, ali de alta intensidade e principalmente de membros inferiores. Exatamente. E isso não vai impactar somente na questão da irisina, em outros hormônios benéficos também, que a gente tem dopamina, serotonina, que estão diretamente ligados nessa questão da demência. Principalmente quando a gente pensa na sociedade contemporânea, onde essas doenças tendem a surgir bastante com os maus hábitos. E será que esse pessoal que lá da parte lá do Oriente, que rema, que tem esse trabalho mesmo, às vezes para de trabalhar muito mais velho e eles têm uma longevidade maior, será que é isso que contribui assim, para ter uma qualidade de vida melhor? Existe a questão cultural, Renata? Esses países orientais estimulam muito a terceira idade, a prática do exercício, não somente a terceira idade, mas desde a idade... De novo, eles têm um estilo de vida um pouco diferente do nosso. Então, acaba carregando ao longo da vida aí, essa carga genética,
né, que vai passando. Até na própria ali, alimentação, né? Que ele parece que no Japão, eu não sei se eu estou falando errado, eles eram mais obesos e aí eles fizeram uma coisa assim dentro, uma modificação alimentar, e eles levam isso muito a sério, muito à risca, e eu acredito que a atividade física também. Se a gente pegar aí os povos, né, do Oriente, enfim, né, se a gente pegar os japoneses, né, que ele tem uma cultura alimentar de comidas pouco industrializadas, né, um hábito no sentido de atividade física, ele inicia-se desde a infância, né, a gente percebe que o quê? Esses índices desse tipo de doença, né, de Alzheimer, eles são pouco vistos nessa população, né, em decorrência tanto dessa alimentação que eles fazem, né, que são regradas ali desde a infância, né, até chegar à fase ali mais adulta, a terceira idade. Então isso acaba prevenindo esse tipo de doença, né, percebido que esses tipos de doenças não são prevalentes nessas sociedades. A gente tem publicações, Renata, que falam um pouco tanto da parte do estilo de vida quanto alimentar, mas a gente ainda não tem um conhecimento específico, assim, existe um alimento específico que é benéfico. Na verdade, um conjunto, né, assim, de hábitos, né, como a gente estava falando. Tanto da parte alimentar de produtos menos industrializados, produtos mais naturais, na verdade, né, quanto até hábitos do dia a dia. A população asiática, por exemplo, esses lugares onde as pessoas têm uma longevidade muito grande, geralmente são lugares, por exemplo, onde as camas são muito baixinhas, as mesas de refeição são muito baixinhas. Então, por exemplo, essas pessoas, mesmo que sejam pessoas octogenárias, pessoas de 80, 90 anos, elas agacham para comer, elas levantam, elas agacham para deitar, elas levantam. Então, elas têm um treinamento muito maior do que o nosso, que o máximo a gente chega numa cadeira igual essa daqui, tá sentado. Então, se você agacha, na hora de levantar, você desequilibra e cai. Eles não desequilibram e caem. Por quê? Porque eles fazem isso 10, 20, 30 vezes por dia. Porque tudo que eles fazem, eles abaixam e levantam, abaixam e levantam. Então, querendo ou não, o treinamento de membro inferior, por exemplo, ele é um treinamento muito mais funcional do que o nosso, porque ele já está regado no estilo de vida da própria população. Né? E isso contribui para a parte de equilíbrio, para a redução de queda, contribui para a redução de osteoporose, né? nessa população. E tem os hábitos mais saudáveis também, né? Que acabam fazendo com que tenha menos também essas doenças cardiovasculares, que é o que mata muito aqui no Ocidente, né? Assim, então acaba que é um pouco diferente. E é interessante isso que o Ricardo está falando, né? Assim, principalmente a questão da mobilidade, que o que hoje, na parte oriental, né, acaba estando em evidência, né? O treinamento da mobilidade, o treinamento da flexibilidade, é uma coisa que na parte oriental é comum. É comum desde cedo. E é interessante que o fortalecimento, principalmente dos membros inferiores, como o Thiago falou, né, principalmente o membro inferior, porque é o nosso maior grupamento muscular. Então, acaba que o estímulo desse grupamento muscular, ele promove uma maior liberação de alguns hormônios, aí entre eles a testosterona e principalmente o que nós estamos citando aqui referente ao combate dessa demência, que é a irisina. E quando a gente pensa nisso do oriental, é interessante porque assim, os próprios exercícios tipo yoga, por exemplo, que eles fazem, ou aqueles que são de lutas marciais, mesmo eles sendo exercícios que são muito lentos, eles são de equilíbrio, né? Assim, então, se você for pensar, né, assim, a pessoa ela é treinada para ter um bom equilíbrio, ela é treinada não é para ser super forte, mas é para ter uma musculatura que consegue sustentar o peso do corpo, que consegue ser extremamente controlada dentro dos seus movimentos, né? Assim, então isso acaba ajudando. E tem um mínimo de atividade física que a pessoa tem que fazer para manter essa cognição, assim? Ou não? O ideal é a pessoa fazer todo dia, fazer 3 vezes na semana? Bom, se a gente pegar aí, segundo a OMS, né, ele recomenda pelo menos 150 minutos de atividade física durante a semana, né? E isso a gente pode ser fracionado ali 2 a 3 vezes. Mas a gente percebe ali melhorias nas adaptações fisiológicas, o indivíduo treinando pelo menos 2 vezes, né? Pelo menos para ele manter a sua funcionalidade. Logicamente, com o tempo, né, dependendo do objetivo, a demanda de volume, de frequência de exercício vai ser um pouco maior. Ela vai aumentando, vai né? aumentando. Porque vai tendo uma resistência, né? O corpo já vai... Eu sempre falo com os nossos clientes que uma é melhor do que nada,
né? 2 vai ser sempre melhor do que 1 e 3 vai ser sempre melhor do que 2 e assim por diante, né? Para gerar essas adaptações crônicas aí que vão permanecer aí, né? Praticamente. E além desse tem outros benefícios, né? Nós poderíamos ficar aqui a noite toda aí falando dos benefícios em relação à parte fisiológica, em relação à parte psicológica, né, em relação ao exercício físico, principalmente para essa população. E tem um dado importante, um estudo recente, agora, né, 2024, que pesquisadores estimam que o caso de Alzheimer vai passar de 2019 no número entre 53 milhões para 2050 de 152 milhões de casos de Alzheimer. Nossa. Então, é um dado preocupante, é um público aí, né, que tem que ser estudado. Existe uma lacuna muito grande, como o Thiago falou ainda, em relação ao exercício físico, em relação à alimentação, né, do combate. Um outro dado também interessante, não sei se vocês sabem, em países desenvolvidos, o Alzheimer ele é a terceira causa de mortes em países desenvolvidos. Só perde para o câncer e para doenças cardiovasculares. E a gente percebe que assim, a gente tem muitas coisas melhorando para tratamento, né, Márcio? Assim, a gente tem hoje medicações que lentificam o processo de demência, mas ainda falta muita coisa, né? Assim, ainda precisa melhorar. Então, dentro daquilo que é possível fazer, a atividade física é uma dessas coisas, né? Exatamente, porque a atividade física... Desculpa, Cacá, te interromper. A atividade física, os médicos recomendam, né? Porque é um tratamento não farmacológico. Exato. Então, associada, obviamente, com os fármacos, né, o indivíduo, sim, vai ter uma melhoria aí nessas questões. A gente sabe que tem outras coisas, como, por exemplo, a pessoa adquirir novas habilidades, treinamentos que ela não fazia anteriormente. Isso acaba estimulando que você tenha novas conexões e que não perca tanta memória, né? Assim, então, às vezes, por exemplo, uma pessoa que sempre... sei lá, uma pessoa que sempre pintou na vida. Olha, começa a fazer uma outra coisa que não pintar, começa a fazer bordado, entendeu? Assim, por quê? Porque você precisa aprender novas habilidades, desenvolver novas habilidades para que você tenha um processo de demência mais lentificado. Uma pessoa que sempre, sei lá, sempre estudou inglês. Olha, faz aula, sei lá, de italiano, que não tem nada a ver, para você estimular o seu cérebro para não perder, para você começar de novo a aprender e adquirir novas habilidades. De uma outra forma, Exatamente. Né? E o açúcar, Ricardo? É vilão, é mocinho? Porque a gente vê tanto falar, né? A questão da demência com o açúcar. Isso tem trabalho robusto, assim, que a gente possa... Ainda não, Renata, né, Thiago? Assim, na parte da nutrição, a gente tem um tanto de trabalhos pequenos, né? Assim, tanto colocando o açúcar como vilão, como colocando outras substâncias como grandes heróis, né? Assim, hoje no mercado a gente vê vendendo medicações que são ditas como psicoestimuladores que auxiliariam no melhor desempenho cognitivo. Então, você tem manipulados aí com inositol, taurina, cafeína, coenzima Q10. Tem pequenos trabalhos com quase todas essas substâncias, mas não tem trabalhos muito robustos ainda que coloquem em evidência nenhum deles como espetacular, né, Thiago? Assim, não sabemos. No futuro, talvez a gente tenha mais respostas do que hoje. Infelizmente, né? hoje a gente não tem nada muito tecnológico, aprofundado em relação à questão do açúcar, no tanto que ele pode impactar negativamente nessas doenças, como Alzheimer. Na verdade, assim, a gente sempre coloca o açúcar como um vilão, né? Mas quando a gente pensa no vilão, a gente está falando do quê? Dos seus excessos, né? Porque o açúcar em si não é que a gente não pode fazer esse consumo, que ele vai ser prejudicial na nossa saúde de alguma forma, né? A gente está pensando mais na questão dos excessos. A gente tudo pode consumir, né? Desde que seja moderado ali, determinada, né? Ajustado ali, controlado no nosso dia a dia, na rotina. O importante é a gente entender que precisa fazer atividade física, né? Não tem como correr, né? Ou tem? Não, né? Não, hoje em dia eu costumo dizer o seguinte, até para aquelas pessoas que não gostam, né? Fala que tipo, é um mal necessário, né? Porque o que vai te manter ali funcional e independente é o exercício físico. Né? Porque o exercício que vai fazer com que seu corpo ele mantenha aquela massa muscular que você carrega. Ele precisa entender o porquê ele precisa carregar aquela musculatura. A partir do momento que você entra no sedentarismo, opa, para que eu vou carregar músculo?
Um exemplo, aquelas pessoas que sofrem com alguma enfermidade, às vezes, que ficam acamadas. A gente percebe o quê? Um decréscimo muito grande na massa muscular. E isso por causa, nesse sentido, de que, poxa, eu estou aqui sedentário, né, sem praticar uma atividade física, eu não preciso de massa muscular. Então, eles definem. Né? Então, hoje você vê, por exemplo, no leito médico, a pessoa que às vezes está acamada, ela é estimulada a fazer algum tipo de movimentação ali para não... Agora, a melhora de uma pessoa acamada, se ela já tiver essa massa magra maior, a perspectiva é melhor, não é? Muito melhor. Muito melhor. Muito melhor. É interessante também, né, fazendo uma associação fisiológica, o que o Ricardo falou aí, né, em buscar outras atividades, né, ou seja, se o indivíduo hoje ele toca piano, né, é necessário estimular talvez, e tocar um violão, um exemplo que o Ricardo deu que eu achei interessante. Né? Então, se fizer uma associação fisiológica entre a formação ali e a conexão de novos neurônios, né, com a musculatura, é a mesma coisa, por exemplo, em relação ao treinamento de força. Né, o treinamento de força. Então, o indivíduo ele precisa, né, estar fisicamente ativo, né, para que se forme novas conexões. E existe uma relação entre intensidade, volume de treinamento, aí que a gente consegue direcionar isso aí. E trabalha força, trabalha coordenação motora, trabalha equilíbrio, né? Assim, o ganho de massa magra é um conjunto de benefícios. É um conjunto. Um estudo recente também, né? Até esse mesmo estudo, ele compara algumas modalidades esportivas. Então, quando pega somente a caminhada ou somente a pedalada, né, verificou-se que não existiu nenhuma melhora significativa em relação à parte cognitiva, né, para quem sofre de alguma demência. Mas quando associa essas modalidades a atividades multifuncionais, né, aí sim, o estudo demonstra. Que exemplo, uma coordenação motora. Exatamente. Né? O exemplo é a caminhada nórdica, né, que praticamente quase ninguém, né, conhece, que aquela caminhada com 2 bastões, montanha. Então, essa modalidade, sim, mostrou uma diferença muito significativa. É treinar para Santiago de Compostela. Exatamente. Aproveita e já faz aí o turismo e aí já treina. Foi ótimo conversar com vocês. A conclusão é que não tem opção, né? Nós temos que realmente cuidar da nossa musculatura, da nossa saúde e fazer atividade física e procurar ter uma alimentação melhor possível. Eu gostaria de te agradecer, Márcio, pela sua contribuição. Obrigada, Thiago. Obrigado, doutor Ricardo. Espero que vocês também tenham gostado e a gente se encontra no próximo podcast.